Já estou aqui ao lado do nosso speaker, Thomas. Obrigado por estar aqui sempre. Vamos que vamos. Palco do Propósito Experience é todo seu. Muito obrigado, Kiko. A gente tem tanta coisa para se apresentar. Eu gosto de me apresentar com as coisas que me levam daqui para frente. Eu sou o pai da Gabriela, marido da Ana Maria e um entusiasta de negócio com propósito, negócios conscientes. Então, isso é aqui para frente. O resto é obituário, que a gente já fez. Então, a gente tem que sempre olhar para frente. E o Kiko é uma inspiração. Este encontro é uma inspiração para a gente continuar fazendo mais e mais. Eu vou falar um pouco de governança com propósito. E muita gente fala, nossa, que coisa mais dura, né? Governança. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de governança é aquela sala de reunião fechada com aquele monte de homem branco velho. Né? A gente está tentando quebrar esse paradigma e trazer mais diversidade para a governança. Mas governança não é só isso. É importante a gente trazer essa ideia. O que é governança? Aonde a gente está falando de governança? Governança é a forma da gente tomar decisão. Como assim governança? A hora que eu saio para comprar alguma coisa, eu estou passando por um momento de governança. Eu estou comprando por quê? Pelo preço, eu estou comprando pela causa, eu estou comprando pela fome, eu estou comprando pela sede. Qual é a razão que está me levando a tomar uma decisão? E a maior parte das empresas hoje, elas vêm lá de trás, do século passado. E o que é essa governança? A governança é baseada em quanto eu vou vender mais, qual é a margem que está me dando, qual é a contribuição que essa transação vai gerar, qual é o EBITDA que vai sair do resultado, como resultado desse trabalho, e qual é o lucro. A governança sempre foi isso. Sempre foi a respeito do dinheiro. Sempre foi a respeito do dinheiro. Isso veio porque, se a gente voltar no tempo, de onde surgiu essa necessidade de só pensar em dinheiro? Porque isso atrapalha a gente avançar no que a gente está falando aqui, falar de propósito, falar desse equilíbrio. Milton Friedman, na década de 60, falou, o propósito da empresa é gerar lucro para o acionista. Falou, nossa, que coisa dura, né? E o que a gente quer é tentar construir, melhorar isso aqui, porque o mundo está em constante evolução. E a evolução é o que dita o caminho que a gente vai seguir. Não adianta ficar preso no passado, porque o que ele falou, a única coisa que contribuiu foi com a perda de resultado financeiro. O retorno sobre investimento das empresas que só focaram no resultado, no lucro do acionista, são as empresas que começaram a diminuir o retorno sobre investimento. Na época que o Milton Friedman falou essa frase, era mais ou menos em torno, um pouquinho mais de 5%. Hoje é menos de 2% o retorno sobre investimento. Então está aí um grande problema, a gente está tirando, extraindo o máximo e esquecendo de todo o resto ao nosso entorno. Graças a Deus, na década de 90, surgiu um cara, o John Elkington, que falou, vamos criar um equilíbrio, vamos falar um pouquinho de uma coisa assim, o tripé da sustentabilidade. Vamos falar que a gente precisa falar de pessoas, do planeta, das pessoas e do lucro, do profit, né? Então vamos começar a equilibrar esses três elementos, mas esses três elementos das pessoas, né? Quem são essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Naturalmente a gente começa a pensar, mas que pessoas? As com que eu trabalho, os meus clientes? Que pessoas que são essas? O planeta? Nossa, mas isso é muito grande, eu tenho que carregar isso nas costas? É muito difícil a gente pensar que a gente tem que ser responsável pelo planeta também. E no final, o lucro, o profit, né? O lucro, o terceiro P. Isso a gente sabe. Isso a gente vem fazendo a vida toda. A gente só foca no dinheiro. Agora a gente tem que equilibrar os três. Né? Esse equilíbrio dos três fez com que a gente olhasse o lucro é a representação da atividade comercial. Então, quando a nossa empresa, a nossa organização se relaciona com o planeta, vamos plantar árvore. Aí, quando a nossa organização se relaciona com as pessoas, puxa, vamos fazer algum trabalho em umas escolas públicas. E a intersecção entre pessoas e planeta? Isso não é meu problema como empresa. As pessoas que se viram com o planeta. O que as pessoas fazem com o planeta? É o lixo, o descarte. Mas o descarte, quem criou o produto fomos nós, as empresas. E agora a gente não vai botar a mão na massa? Perfeito. O governo, um terceiro, entra, intervém, estabelece uma forma de tratamento de resíduo sólido mais complexa que a gente tem no mundo. Então, se a gente não começa a participar, algumas soluções vão ser jogadas na gente e a gente vai ter que cumprir, tá certo?
Então quando a gente olha esse tripé, a gente tem que continuamente procurar e olhar com outros olhos. Tentar enxergar para onde está indo esse caminho. E que caminho é esse? Esse caminho é atualizar aquela frase do Milton Friedman, que o propósito de todas as organizações é gerar valor para todos os stakeholders. Então vamos com calma. Todas as organizações, não estamos falando de negócio, de empresa? Então também. Estamos falando de organização política, organização social, organização governamental. Todas as organizações precisam gerar valor para todos os stakeholders. Bom, e agora, stakeholder, o que é isso? Stakeholder é toda a parte afetada, organização, indivíduo ou entidade afetada pela nossa presença e também que nós afetamos. Então não é mais olhar só a cadeia de valor, o meu fornecedor, a minha empresa, os meus colaboradores e meu cliente. Se o vizinho da nossa empresa, da nossa instalação está afetado pelo cheiro, pelo calor, pela fumaça, ele vai interferir no nosso negócio. Se a família do nosso colaborador não está feliz, não está bem, o que vai acontecer? O colaborador vai trabalhar com a cabeça aonde? Na família ou no trabalho? Na tarefa? No objetivo? No propósito? Então, tudo isso faz parte. A gente começar a evoluir não só a forma que a gente entende o ecossistema, isso é governança. Aí a gente começa a falar de governança. A governança com equilíbrio. Porque quando a gente fala desse tripé de sustentabilidade, naturalmente a gente vê uma evolução muito forte. As pessoas, muito genérico, né? Vamos falar de social. Todo mundo começa a entender social, impacto social. A gente fala de planeta, vamos mudar, vamos falar de meio ambiente. O planeta, que nem eu falei antes, é muito pesado para eu carregar sozinho. E por fim, o último elemento é governança. Que significa, não é o lucro a qualquer custo que a gente tinha antes, mas é o lucro equilibrado com algum outro elemento. Esse outro elemento é o propósito. E governança não é só aqueles diretores, o conselho administrativo. Governança é a cada decisão. Se eu estou aqui no departamento de compras, decidindo de que fornecedor que eu vou comprar, e eu não tenho propósito, a decisão vai ser como? Com base no dinheiro. Agora, se eu tenho propósito, qual é o meu propósito? Eu fiz um trabalho na Colômbia, o propósito da empresa é fortalecer a classe média do Estado. E a gente chegou na disseminação do propósito, a hora que chegou na área de compras, falei, como é que vocês compram? 80% das nossas compras vem da China. E qual é o propósito mesmo? Fortalecer a classe média do Estado. Puxa, a gente está fortalecendo a classe média de que Estado? De um Estado da China. E aí caiu uma ficha muito poderosa que as pessoas começaram a perceber. Nossa, a gente passou a vida inteira gerindo por preço, por custo. E como é que a gente faz para mudar isso? Não existe uma chave. Não existe instantaneamente, amanhã eu vou despertar, vou acordar e vou comprar tudo local. Eu destruo meu negócio. Então eu tenho que ter uma estratégia de conversão, de dedicar, de compensação. Então vou comprar 70% mais barato, 25% do local mais barato e 5% eu vou ajudar o empreendedor a começar a empreender. E cada vez que ele melhora quantidade, qualidade, eu tiro mais um pedaço e dedico a ele. Então ele começa a crescer junto com a gente, localmente. E aí começa a mudar. E a gente começa a ter uma governança de verdade. Porque a minha decisão agora é com base em preço e a evolução dessa estrutura de custo a favor do meu propósito. A favor do que eu estou ali para fazer. Então essa ideia de governança muda completamente. E o bonito é que a gente tem essa palavra no nosso vocabulário através dessa ida para o ESG. Então, antes a gente falava de lucro econômico. Agora com governança a gente tem que equilibrar esses KPIs com outros KPIs. Né? Lucro nada mais é que excedente de riqueza. A gente não pode criar excedente de riqueza na educação? A gente não sai daqui de hoje do que a gente está assistindo com alguma coisa a mais? Isso é um lucro de conhecimento. Um lucro de bem-estar. Quais os excedentes de riqueza que a gente pode criar? Então a gente tem que começar a pensar em Key Purpose Indicators, não apenas Purpose Performance Indicators. Então você tem os indicadores de performance e indicadores de propósito. Então esse é o equilíbrio, esse que a gente tem que trazer para a governança. E lembra, governança é todo momento que a gente tem para tomar uma decisão. Tá certo? Então essa ideia de valor, quais são os valores? Valor financeiro é fácil.
Outros valores? Tem 17 valores aqui, dimensões de valor que a gente pode criar. Então a gente não precisa criar uma lista nova, tem uma lista, vamos usar o que está aí. Agora, o ODS mais importante é o ODS 0. O ODS da consciência. Se a gente não entender que isso não é compliance, cumprir, check, marquei, agora eu volto a ganhar dinheiro, isso tem que fazer parte do modo de operar. Por isso que a gente volta. Governança é como eu tomo decisão no futuro que eu estou criando a partir do investimento de uma compra, a partir da tomada de decisão das coisas que eu vou investir. Tá certo? Então, esse jogo entre propósito e lucro é um equilíbrio de curto e médio prazo. Porque eu preciso, no curto prazo, ganhar dinheiro. Eu preciso, nesse momento, no curto prazo, eu preciso ganhar dinheiro para pagar a conta, mas eu preciso investir em coisas que vão gerar valor lá na frente para poder colher o lucro do curto prazo. É que nem plantar uma árvore. Vou plantar um abacateiro. O abacateiro não vai dar abacate hoje. Demora 5, 3, 4, 5 anos. Mas se eu não plantar hoje, daqui a 5 anos eu não tenho o que colher. Então, alguma coisa, a gente tem que plantar alface que cresce em 30 dias e o abacateiro que cresce em 7 anos. Então, esse exercício é constante na nossa vida hoje. E isso significa governança. Pode parecer, de novo, uma palavra muito difícil, uma palavra fora do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, mas é isso. A hora que a gente trouxer isso para o dia a dia, você governa a sua vida pessoal, o seu propósito. Você fala, eu tenho um grande propósito, meu propósito é esse. Mas quando você vai, você executa outra coisa. Você contrata com o mundo outro futuro. O compromisso que você investe é em outra direção. Aí a gente está perdendo a oportunidade de criar esse grande impacto de governança. Agora, a coisa mais interessante para mim é que quando a gente começa a estudar essas empresas que conseguem equilibrar o lucro e o propósito, essas empresas ganham até 7 vezes mais dinheiro, mais resultado financeiro. Então você fala assim, cara, o que o Milton Friedman falou de só focar no lucro, dá menos lucro? Pois é. Pois é, porque a hora que você só foca no lucro, você esquece de plantar a árvore que vai te gerar o fruto daqui a 5 anos. A hora que você começa a focar na geração de valor, 17 ODS, pega 1, pega 2 e vai crescendo, cada dia você cresce, inclui mais um, aí você vai chegar e ter a colheita lá na frente daquilo que você plantou hoje. É o resultado de curto prazo do futuro, é o que você começa a semear hoje, tá certo? E então, esse modelo que a gente olha de 3 círculos, né, o tripé da sustentabilidade, a gente tem que começar a entender também que é uma coisa importante. O planeta é um só. O planeta é um só. Todos os 8 bilhões de pessoas vivem neste planeta. Talvez tenha um gato pingado lá fora na estação espacial, mas 8 bi de pessoas aqui. E todos os nossos negócios envolvem pessoas. Então, não são 3 círculos que têm intersecções, são 3 círculos concêntricos. E um está contido dentro do outro. Não existe negócio sem gente. Não existe negócio fora do planeta. Essa é a mudança. A hora que a gente começa a visualizar, a perceber, a gente começa a fazer pergunta nova, fazer pergunta melhor. Então, quando a gente olha, o que é propósito? A gente está compartilhando um monte de metodologias. Sempre vai ter uma metodologia nova, sempre vai ter uma metodologia que serve melhor para você. Mas, no fundo, o propósito é a causa que faz a gente levantar de manhã para sair da cama para fazer. E mais importante que isso, o propósito cria uma visão. Que mundo a gente está criando quando a gente levanta da cama para fazer a transformação acontecer? É uma visão que é inclusiva, para que as pessoas do seu lado falem, puxa, eu quero ir para esse mesmo destino. Eu estou com você, eu quero ir junto. Porque a gente falou que não dá para todo mundo empreender. Então tem gente que vai empreender e tem gente que vai acompanhar grandes visões. E viver um propósito. O propósito a gente vive hoje para construir aquele mundo lá de fora. A partir daí a gente cria a missão. Como a gente vai executar isso? Qual é a tatuagem emocional que a gente vai criar nas pessoas que elas vão vibrar com a gente? Elas vão acompanhar a gente. Time de futebol não é isso? O cara se tatua com o time. Ninguém se tatua com a primeiro... esse foi o meu primeiro celular que eu tive na minha vida. Me tatuei com a marca desse celular. A gente se tatua com uma ideia. Então a missão é você criar pertencimento.
E nada dessa estrutura tem número. Aí a gente cria mais um círculo que a gente põe a ambição. A ambição o que que é? É o quanto eu quero chegar e quando eu quero chegar. Aí os números ficam fora, ficam separados, porque propósito, missão e visão são conexões emocionais. E a gente tem que abrir esse espaço para a conexão emocional. Senão a gente não vai avançar. E aí eu deixo o meu convite para vocês conhecerem mais esse material. A gente lançou nos Estados Unidos o Purpose Canvas for Business, que foi testado na África, em Guiné-Bissau, no Impact Hub, foi testado no Mato Grosso do Sul e agora a gente está levando para o mundo inteiro. E também, Guia Prático de Negócios Conscientes, Propósito Evolutivo. Muito obrigado a todos.